organizações terroristas, sim, que é o que eles são. Nós temos aí um em cada 4 brasileiros morando em áreas que são dominadas por facções criminosas, que impõem as suas próprias regras, facções que são espécies de governo paralelo em muitas áreas do Brasil, e nós vamos libertar essas pessoas. Esse é o desafio, fazendo sim acordos com diversos países, não apenas com os Estados Unidos, mas como aqui na América Latina, com Israel, Europa, qualquer país que queira de fato combater o crime organizado, como nós vamos fazer a partir de janeiro de 27 com muita seriedade. Solução, porque existem pessoas como Vossa Gentalha. E vale lembrar que a IsaMRMR ainda não me fez o Pix de R$1.000. pavinato@outlook.com. O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na tarde de hoje, na Casa Branca, em um encontro que aconteceu no Salão Oval, como é chamado o principal escritório do presidente norte-americano, dentro da residência oficial. Flávio estava acompanhado do seu irmão, Eduardo Bolsonaro, e do jornalista Paulo Figueiredo. A intenção de Flávio é usar a reunião com Trump para tentar ofuscar a crise de imagem na qual mergulhou nos últimos dias após vir à tona sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, além, é claro, de ter na foto um trunfo para demonstrar seu prestígio, coisa que Lula não tem no cenário internacional e que a sua candidatura é sim para valer. Depois do encontro, Flávio Bolsonaro disse que fez um pedido expresso a Donald Trump para que os Estados Unidos classifiquem o primeiro comando da capital, o PCC, e o CV, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, diferentemente de Lula, que vai de joelhos implorar o contrário. Vamos ouvir. Vai de joelhos, rastejando para implorar ao presidente americano Trump que não declare organizações criminosas como CV e PCC como terroristas. Eu faço o contrário. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele para que ele declare CV e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são. Nós temos aí um em cada 4 brasileiros morando em áreas que são dominadas por facções criminosas, que impõem as suas próprias regras, facções que são espécies de governo paralelo em muitas áreas do Brasil, e nós vamos libertar essas pessoas. Esse é o desafio, fazendo sim acordos com diversos países, não apenas com os Estados Unidos, mas como aqui na América Latina, com Israel, Europa, qualquer país que queira de fato combater o crime organizado, como nós vamos fazer a partir de janeiro de 27 com muita seriedade. Lá atrás. Bom, tem um... O que você está falando? Que eu tenho uma foto com Penetra? Tinha um Penetra lá no Teve Salão um Penetra Oval, no tentando Salão Oval, tem essa ver foto o que aí, estava alemão? acontecendo lá. Tem? Olha aí. O que seria isso? Isso aí seria aqueles espíritos, que lembra do Gugu, que passava o filme Três Solteirões e um Bebê? Isso, aí mostrava o espírito na janela. Será a mesma entidade? Será a mesma entidade, Cláudio Caivano? Olha, eu adorei isso aí, adorei. Porque é como você, inclusive, citou, né? O Itamaratinho deve estar se contorcendo, né? Deve estar com as entranhas revoltando-se, literalmente, né? Porque não conseguiram isso. Não houve sequer o atendimento do telefone, né, por parte do Donald Trump e de sua equipe para o Itamaraty. Sabendo que vinha do Itamaraty, eles negaram atender. E aí tiveram que apelar para o Joesley Batista, como a gente noticiou na época aqui, você também falou bastante sobre isso naquela semana. E agora o Flávio Bolsonaro esteve aí, sendo recebido com honrarias de chefe de Estado, né? O que é para poucos, estando dentro do Salão Oval com o Donald Trump e aparecendo em foto, coisa que não aconteceu no caso do Dilma desinelegibilizado. Não tem uma foto, também não estava na agenda, a imprensa foi proibida de entrar. Aí parece que a imprensa foi liberada, tanto que existem fotos, e ele fez uma coletiva de imprensa posterior também, a exemplo do que fez o Dilma desinelegibilizado. E para dizer exatamente o contrário do que tentou ir lá o Lula para fazer, né, Pavinato? Então, isso vai ser celebrizado sim, vai entrar para a história.
extremamente importante, principalmente essa fala. Você começou falando, usando de exemplo a segurança pública. 25% do território brasileiro, se você for parar para pensar dessa maneira, do Estado brasileiro, porque o Estado é composto pelo território, pelas pessoas e pelo governo. Se você não tem o seu governo dentro desse território, então significa que 25% do território brasileiro, do Estado brasileiro, foi cooptado por uma nação invasora, por narcoterroristas. Ora, por que não admitir que é necessário igualá-los a uma facção terrorista? E aí eu tento te dar uma explicação. Porque isso exigiria que as Forças Armadas brasileiras interviessem para proteger o cidadão. Mas, infelizmente, as nossas Forças Armadas não estão interessadas em intervir em nosso território. Elas estão mais interessadas em aprender sobre democracia na China. Na China! Onde não tem. Onde não há democracia. Então, infelizmente, a gente tem que aceitar. E aí eu vou pedir aos né? Aos petistas, aos governistas. Olha, chorem na cama que é lugar quente. É igual procurar perfume no rabo. Não é? Perfume? É procurar perfume no rabo. Né? Deixa eu achar um perfume. Você não vai achar perfume no Marquês de Rabicó. E eu fiz uma bela escada, eu perguntei, né, pra me dar... É que eu falei errado mesmo. Mas você veja. Ai, meu pai. Tem estudo, Wellington, que diz que 70% do estado do Rio de Janeiro chega a ser controlado pelo crime organizado. Vale lembrar, é muito importante que se diga. Estado, e eu estou usando aqui a definição de um petista, um dos fundadores do PT, professor já falecido Dalmo de Abreu Dallari. Estado é uma equação, é o resultado da soma de território, povo e direito. Direito, né, que define o governo, quem são as autoridades, que dá às autoridades o monopólio do uso da força. E quando nós temos facções narcotraficantes que dominam o território, não só o Rio de Janeiro, que com certeza tem mais de 50%, mais da metade do território dominado pelo narcotráfico. E algumas estatísticas apontam para 70%. Mas também em cidades como São Paulo, onde existem nacos do território, e não é porque são nacos de território que deixam de ser território. Continuam a ser território nacional. E grandes extensões de área na Amazônia, porque não é novidade para ninguém que o primeiro comando da capital, o PCC, ele é o síndico da área do garimpo da Amazônia. Portanto, nós temos de 25% a mais de todo o território nacional, e 25% do território nacional, do território brasileiro, equivale a um território muito maior do que o de todos os países da Europa, meus amigos. Todos! Todos os países, cada um deles é muito menor em extensão territorial do que 25%, um quarto do território brasileiro. E tendo dito isso, uma vez que nessas áreas dominadas pelo narcotráfico ou pelo narcogarimpo, ali naqueles territórios não vige o direito, quer dizer, não valem as autoridades, o governo das autoridades, não se aplica o monopólio do uso da força pelas autoridades, às quais o direito dá esse monopólio da violência. E dito isso também, nesse território que é tomado, subtraído da equação do Estado brasileiro, dentro do qual se subtrai, se aniquila o direito que forma o Estado brasileiro, se impõe
a este povo deste território um regime diferenciado para pior, um regime discriminatório. Portanto, o narcotráfico, o narcogarimpo, ele subtrai território, aniquila o direito e, é claro, sem sombra de dúvida, impõe um regime de terror ao povo. Por quê? A todo um povo ao qual não se garante o devido processo legal, a todo um povo ao qual se alija não só o direito constitucional, mas também a vigência dos direitos do homem, nós temos um regime de terror. Então está na hora da gente acabar com isso e dar à doença o nome que ela tem, não? Sim. Bom, o governo do amor nos trouxe, colocou grande parte do povo brasileiro num RDD, um regime democrático diferenciado. Boa. Foi isso que o governo do amor nos trouxe. Existe uma leniência, não é segredo para ninguém, os diálogos cabulosos do PT com o primeiro comando da capital, isso é dado. Hoje, uma das profissões de maior risco é você ser instalador de internet na Bahia, porque existe agora um conflito, né? Quem domina a internet. Diz até que o tráfico já nem é tão rentável assim. Agora, o ponto principal de atuação dessas organizações criminosas é a ocupação de território e oferta de serviços, né? Monopolista, claro, para a população. E se não comprar, é fumo. Se você não colaborar, é fumo. Inclusive para você poder trabalhar. Se não me engano, foi no Ceará que um rapaz, vendedor de espetinho, achacaram ele, pediram R$1.000 por semana. Ele disse, não tenho como eu dar R$1.000 por semana. Executaram o cara, executaram o rapaz. Então, é nesse sistema que 25% do território brasileiro hoje vive. E o governo resiste em chamar isso de terrorismo. Se você tem medo de criar uma filha numa comunidade, porque você sabe o que pode acontecer caso ela diga não a um traficante, você está sob um regime de terror. E o governo brasileiro é solidário a esse regime de terror. Porque nada faz para combatê-lo. E pior, né, combate aqueles que querem combater com eficiência e querem dar o nome devido. Que é terrorismo. É terrorismo puro. Aliás, ele é psicológico. Porque você já deixa de fazer algo, você deixa de viver da forma que quer, você pensa os seus passos por onde você vai passar por conta desse regime de terror instaurado. Então, sim, ele já influi terror na população. Então, quando você vive sob a égide de um sistema em que você pensa para fazer algo porque uma determinada autoridade pode abusar contra você e você não tem meios de defesa, isso é um regime terrorista. Não à toa, né? Dizemos que, por exemplo, Alexandre de Moraes pratica terror psicológico contra a população porque a impede de se expressar livremente. É a mesma coisa. Aliás, eu diria que são parceiros de negócios. Então, é preocupante que nós estejamos vivendo esses tempos e que o governo brasileiro esteja contra o povo brasileiro. O dia que você puder chegar pro Zé Pequeno e falar, Zé Pequeno, caralho, seu nome é Dadinho, aí deixa isso. de ser terror. Verdade. Enquanto isso não acontece, né? E vale lembrar que essa reunião do Flávio Bolsonaro com o Donald Trump, ela pode também trazer reminiscências da aplicação da Lei Magnitsky ao Alexandre, que foi colocado e tirado. E também ela liga um sinal de alerta aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, que, à exceção de Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Conká, não foram atingidos sequer com o cancelamento dos vistos. E, curiosamente, antes da notícia, tem sempre uma história por trás da notícia. E todo dia eu corro atrás da notícia para a história nenhuma me pegar por trás desprevenido. E toda noite às 7h30 eu entro ao vivo na sua TV e no YouTube do Metrópolis para contar essa história para você, meu amor. Com análise direta, bastidores surpreendentes e convidados que têm muito a dizer, apesar das minhas piadas ruins.
Nos siga nos perfis oficiais do Metrópolis para não perder nada. Espero você lá na TV, no YouTube, onde quer que seja.